Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical e é motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para estar aprendendo mais a palavra do Senhor. Eu te convido, você que está participando comigo, feche os seus olhos, vamos chamar pela presença do Senhor, vamos clamar por Jesus nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, meu Senhor, por mais esse dia que passamos na Tua presença. Te agradecemos, meu Deus, porque nós sabemos e temos a convicção, porque diz a Tua palavra, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E que se nós estamos aqui, Pai, nesse momento aprendendo a Tua palavra, é porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada, meu Deus. Eu lhe peço, meu Senhor, por essa aula. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que a presença do Espírito Santo de Deus venha ser real sobre as nossas vidas, Pai. E que nós venhamos sentir Tua presença, meu Deus, através dessa videoaula. Fale conosco, Pai, é o que nós te pedimos. Assim como o Senhor tem falado comigo, assim como o Senhor ministrou poderosamente no meu coração, eu lhe peço, meu Deus, e profetizo sobre a vida de quem está ouvindo essa aula agora, Pai. Fale também, nos ensina, Pai, a sermos verdadeiros adoradores. Nos ensina-nos, Pai, a sermos servos Teus. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos iniciar a nossa videoaula, lição de número 7. Estamos com essa revista aqui, vou mostrar para vocês. Nós estamos fazendo algumas videoaulas porque estamos um pouquinho atrasados, né, nas nossas lições, mas vamos rompendo em fé, né? Lição de número 7, com o tema O Ministério de Eliseu. O texto áureo se encontra em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: você que tem em mãos a sua revista, acompanhe comigo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A verdade prática: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiar no Senhor, que Ele opera maravilhas. Glória a Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor operava milagres no passado, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus que opera milagres hoje. E para o nosso Deus não há nada impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. Amém. Nós vamos fazer a leitura da leitura em classe. São 3 episódios diferentes. Eu gostaria de estar fazendo essa leitura e que você acompanhasse comigo, porque precisamos fazer essa leitura para que nosso andamento da aula seja mais produtivo. Segundo livro de Reis, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5 até o versículo 9. Nós vamos ler o versículo 5, o versículo 9, do 9 até o 18. Depois, segundo Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. E depois, o versículo 38 até o versículo 41. Acompanhe comigo. São 3 episódios diferentes falando sobre o ministério do profeta Eliseu, mas são episódios diferentes, né? E ensinamentos diferentes. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 5. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Versículo 9. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel:
que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Então esse é o primeiro texto que nós vamos ler, primeiro episódio. O segundo episódio, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E veio a palavra. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Do versículo 38, terceiro episódio de milagre. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse o seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar as ervas, e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquítidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim tiraram de comer os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-as na panela e disse: tirei de comer para o povo. Então não havia nenhum mal na panela. Hoje nós vamos refletir sobre 3 episódios de milagres. O ministério do profeta Eliseu foi o ministério que teve o dobro do profeta Elias, do ministério do profeta Elias. Logo depois que Eliseu ele vê o episódio onde Elias ele é transladado, ele é levado aos céus através de um redemoinho, ele se torna o sucessor, de Elias. E ele começa ali, ele toma a autoridade que Elias tinha. A autoridade não era de Elias, a autoridade vinha do Deus que Elias servia. E Eliseu também servia o mesmo Deus, porém a autoridade estava com ele também. E ele começou o seu ministério. E nós vemos muitos milagres que o Senhor operou através do ministério de Eliseu. E hoje nós vamos refletir, nós vamos estudar, nós vamos aprender sobre 3 episódios
de milagres que o Senhor permitiu que Eliseu fizesse. Introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nessa lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, que foi o primeiro texto que nós lemos; a multiplicação do azeite da viúva, que foi o segundo texto; e a aniquilação da morte presente na panela do ensopado servido por um dos servos do profeta. Há 3 eventos. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Eliseu, ele era um escolhido do Senhor. Mesmo quando Elias estava atuando no seu ministério, o Senhor já o havia escolhido. O Senhor já havia escolhido Eliseu para suceder, para ser o sucessor de Elias. E nessa chamada, Eliseu, ele aceitou o Senhor. Elias passou, chamou ele, lançou sobre ele a capa, e ele simplesmente foi, matou os bois, despediu da sua família e seguiu o caminho dele. O Senhor tinha uma chamada na vida dele e ele disse sim. Assim como o Senhor tem uma chamada nas nossas vidas, o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Nós não estamos aqui nessa terra só passando a troco de nada. Não, cada um tem um propósito. O Senhor tem um chamado na vida de cada um. Basta que nós dissemos sim. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra, faça-se em mim segundo a tua vontade. Assim como Maria fez, quando o anjo Gabriel anunciou que ela era escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor, com muito medo, mas ela disse sim. E nós precisamos dizer sim também ao chamado do Senhor. Porque se o Senhor chama, o Senhor capacita. Se o Senhor escolhe, o Senhor dá sustento, o Senhor sustenta, o Senhor conduz, o Senhor guia, o Senhor dá direcionamento. Porque quando nós estamos debaixo das potentes mãos do Senhor, nós estamos dependentes do Senhor. Então, assim começou o ministério do profeta Eliseu, né? No primeiro episódio que nós lemos, foi sobre quando Eliseu ele salva 3 reis e os seus exércitos, né? O texto começa dizendo que quando Acabe morreu, Acabe que se casou com Jezabel, né? Que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando ele morre, os moabitas, eles se revoltam. E na aula de número 5, nós estudamos sobre o rei Acasias, que é filho de Acabe. Ele reinou só 2 anos reinou pouco, ele desobedeceu ao Senhor. Ele foi procurar outros deuses para saber se ele morreria ou não. Então o Senhor usou o profeta Elias e disse que ele morreria, e realmente ele morreu, porque ele não confiou no Deus de Israel. Ele não confiou no poder que o Deus de Israel tinha. Ele consultou, foi procurar outros deuses. Enfim, Acasias morre e Jorão começa a reinar em Israel. Quando falamos de Israel, nós estamos falando sobre o reino norte, porque logo depois da morte de Salomão, quando Roboão começa a reinar, o reino de Israel é dividido, né? Já conhecemos bem essa história, assim como nós estudamos também na aula de número 3. E Jorão está reinando no reino norte, Josafá está reinando no reino sul. E os moabitas, eles se revoltam, eles não querem mais pagar impostos. Jorão, ele vai até Josafá e pede o apoio de Josafá. Josafá era um rei que temia o Senhor. Porém, Jorão era um homem que fazia o que era mal aos olhos do Senhor e seguia os caminhos de seus pais, Acabe e Jezabel. E eles levaram também o rei de Edom. Edom era um vassalo, era um servo, estava como servo de Judá, né? E eles foram. E no decorrer da história nós vamos saber o que aconteceu.
Reis bons e maus. No período do reino dividido, houve alternância de reis bons e maus. Como eu disse, no livro de Reis, no livro de Crônicas, sempre destaca-se as mesmas palavras. E fez o que era bom aos olhos do Senhor, e andou no caminho, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou no caminho do seu pai Davi. Ou, quando o rei era ruim, dizia, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai Jeroboão. Jeroboão foi a referência do que é ruim. Davi é referência de um rei bom, de um rei temente ao Senhor. E ali nós temos dois reis. Nós temos o rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, que foi Josafá. E nós temos ali um rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, que era Jorão. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles relacionavam com Deus. Vale ressaltar que antes de nosso Deus ser um Deus de regulamento, Ele é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento desde o princípio, desde a criação do homem. Deus se relaciona, tem o prazer de se relacionar com o homem. E hoje não é diferente, o prazer de se relacionar ainda continua o mesmo. O Senhor, Ele quer se relacionar conosco, quer que nós tenhamos essa intimidade de relacionamento. Então, o que definia se um rei era bom ou mau, era de acordo com o relacionamento que ele tinha com Deus. Se ele temia o Senhor, ele era um rei sábio, então ele tinha um relacionamento com Deus. Se ele não temia o Senhor, ele era tolo, ele era louco. Ele não tinha um relacionamento com Deus, por isso ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Portanto, se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Então, tinha muita idolatria. Os reis estavam se perdendo por conta da idolatria. Estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor por conta da idolatria. Estavam seguindo outros deuses. Estavam seguindo outros princípios que não era o princípio do Deus de Israel. E tudo aquilo que ocupa o nosso coração a Deus, no lugar de Deus, é idolatria para nós mesmos. Tudo aquilo que nós colocamos adiante, que nós colocamos em cima de Deus, não, Deus tem que estar em primeiro lugar. Portanto, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E essas coisas não serão acrescentadas. Nós precisamos buscar primeiro o reino dos céus. Nós precisamos olhar para o alto, olhar para as coisas do alto e não para as coisas dessa terra. Então, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida torna-se uma idolatria. Nós precisamos rever o que nós temos colocado no nosso coração. O que o nosso coração tem desejado é as coisas do alto? Amém, glória a Deus. Mas se é as coisas dessa terra, nós estamos idolatrando algo ou alguém. Nós precisamos rever alguns conceitos. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Já disse, que os 3 reis, foi Jorão, o rei de Israel, foi Josafá, o rei de Judá, e foi Mesa, o rei e foi o rei de Edom também. E eles foram, e no momento que eles estavam lá, eles viram que a água havia acabado. E nós temos uma atitude de um rei, que foi o rei Jorão, onde ele viu, na dificuldade que ele sentiu, Jorão simplesmente começou a murmurar. Jorão começou a questionar: nossa, mas Deus tirou a gente de lá para matar a gente aqui. Isso é uma armadilha. Deus, ele vai nos matar. Josafá teve uma atitude totalmente diferente. Josafá, ele lembrou: peraí, será que tem alguém por aqui que é profeta? Será que tem alguém por aqui que pode nos orientar, que pode nos dar uma palavra vinda da parte do Senhor?
Aí ouviu-se dizer que Eliseu estava por ali, e eles foram até Eliseu. Olha a diferença de um para o outro. Olha a diferença de um rei sábio, temente ao Senhor, onde numa dificuldade ele simplesmente vai consultar a voz do Senhor. Olha a diferença de um homem sábio, diferente de um homem tolo como Jorão, que na hora da dificuldade ele vai buscar nada, ele vai simplesmente questionar, vai começar a murmurar. Josafá não, ele foi buscar a orientação e a palavra do Senhor. Ele foi buscar alguém que era da parte, que trazia uma palavra da parte do Senhor. Olha que ensinamento rico para as nossas vidas. Que no momento da nossa dificuldade, no momento onde nós não temos saída, o único lugar que nós temos que buscar o socorro, bem presente na hora da angústia, que é o Senhor, é na palavra do Senhor. Não é procurar vizinho, não é procurar internet, rede social, não é procurar jornal, não é procurar... Não. Nosso socorro, ele vem do Senhor. Aleluia. Então, o que motivou a guerra foi a rebelião dos Moabitas, né? Que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então, devido a essa revolta de Moabe, eles tiveram que ir até Moabe para poder resolver a situação, para guerrear. Mas ali o Senhor, ele traz uma experiência muito forte com aqueles 3 reis. Ali eles têm uma experiência com o Senhor, porque Deus usa o profeta Eliseu e Deus dá um direcionamento para ele e fala: manda que ele cave buraco, manda ele cavar várias covas aí, porque vai amanhecer, essas covas vão estar cheias de água, mas não vai chover e nem vai ventar. Vai ser um milagre da parte do Senhor. Meus irmãos, quando nós buscamos direcionamento no Senhor, quando nós buscamos a palavra do Senhor, nos momentos bons e ruins da nossa vida, o Senhor nos direciona. O Senhor nos dá uma palavra de direção. Nós que somos dependentes do Senhor, nós precisamos nos direcionar através da palavra do Senhor. E o Senhor não apenas realizaria esse milagre, mas também Ele entregaria a vitória sobre os Moabitas. E houve de Edom veio as águas e encheu aqueles buracos. E quando os Moabitas sabiam que eles estavam lá esperando ele, quando os Moabitas, no amanhecer do sol, o sol resplandeceu naquelas águas e ficou vermelho. Eles entenderam que era sangue. E eles falaram: já é sangue, então acho que entre eles mesmos eles devem ter se matado, se guerreado. Vamos lá então, que é nosso. E chegou lá, estava todo mundo esperando eles. E eles conseguiram derrotar o exército de Moabe. E o Senhor deu a vitória. O Senhor deu a vitória para o povo de Deus. Deu a vitória para Israel novamente. Mas por que Ele deu a vitória? Por causa de Jorão que murmurou? Não. Ele deu a vitória porque Josafá estava lá. Ele deu a vitória porque o Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Ele deu a vitória porque Josafá, ele era temente ao Senhor e ele preferiu buscar o direcionamento da parte do Senhor e não o direcionamento de outros deuses. Às vezes, por causa de um justo. Às vezes não, sim, por causa de um justo, o Senhor muda a situação, muda a história. Nós vamos ver um exemplo aqui, lá em Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 23, quando Abraão está tendo um diálogo com o Senhor. O Senhor iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, só que Ló morava lá. E Abraão começa a falar com Deus: Senhor, se tiver 45 justos, o Senhor vai destruir? Ele diz: não. Se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, e se tiver 10, Senhor, o Senhor vai destruir? E Deus fala: não vou destruir, por causa desses 10, eu não vou destruir. Às vezes, muitas coisas ainda estão de pé, muitos lugares ainda estão de pé porque ainda tem um justo. Muitas pessoas ainda estão de pé porque tem um justo que ora, tem um justo que é temente ao Senhor, tem um justo que busca a presença do Senhor. Será que nós estamos sendo esses fiéis? Será que nós estamos sendo esses justos que por causa de nós,
o Senhor muda a história de muitos que estão às nossas voltas? Será que por causa de nós, da nossa conduta de tementes ao Senhor, o Senhor tem abençoado quem estão às nossas voltas através das nossas vidas? Então, olha que ensinamento maravilhoso, olha que lição que o Senhor nos dá através desse milagre dos 3 reis. Né? É uma lição muito grande. E nós vamos para o tópico 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nós lemos lá, né, no texto bíblico. Naquela época, uma viúva, naquela época e sempre, né? As viúvas, elas tinham uma condição muito precária, né? Eles viviam uma dificuldade muito grande, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover o sustento. E quando o marido morria, elas ficavam numa dificuldade muito grande. Elas entravam na classe juntamente com os órfãos. As viúvas eram junto com os órfãos porque eles tornavam-se desamparados, não tinham ninguém para suprir a necessidade dela. As mulheres não tinham como se sustentar, não tinham como trabalhar naquela época, né? Então, assim, as viúvas elas ficavam numa situação muito difícil, onde com a morte do marido, se o marido estivesse devendo, automaticamente a dívida passava para ela. E ela tinha que vender tudo que tinha. Quando não tinha mais nada para vender, dava os filhos como escravos. Olha que situação terrível que essa viúva estava passando. E após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada, falta de suprimentos, dívidas e ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. E era o que estava acontecendo. Os cobradores, batia na porta dela. Ela não tinha o que fazer, ela não tinha dinheiro para pagar. Ela só tinha 2 filhos. E os filhos já estavam quase sendo levados para ser escravos por conta dessa dívida que o marido dela deixou. Os historiadores dizem que esse marido dela era Obadias. Obadias trabalhava no palácio com Acabe. E na época que Jezabel estava perseguindo os profetas, Obadias ele sustentava os profetas, escondia os profetas e sustentava ele. Com isso, ele criou-se dívidas. A Bíblia não relata isso, mas historiadores sim. Com isso, ele criou dívidas. E por causa dessas dívidas, que essa viúva está passando dificuldade nessa situação aqui. Ela começa dizendo, ela começa dizendo no capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, ela foi no lugar certo, ela foi clamar na pessoa certa, ela foi buscar o socorro com a pessoa que tinha a palavra de Deus. Será que nós estamos buscando conselho, buscando ajuda nas pessoas que são do Senhor, ou nós estamos buscando ajuda nas pessoas que não têm nada para nos oferecer? Meus irmãos, o mundo, os ímpios não têm nada para nos oferecer. A palavra do Senhor, o Senhor tem tudo para nos oferecer. E ela clamou, o clamor daquela viúva supriu suas necessidades. Ela clamou no lugar certo, ela foi buscar no lugar certo. Nós precisamos buscar a resposta no lugar certo. A gente fica correndo para lá e para cá, enquanto o Senhor diz, olha para o alto, de onde virá o meu socorro? O Senhor diz, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nosso socorro vem do Senhor. Nosso sustento vem do Senhor. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, ela clama a Eliseu e ele pergunta, o que você tem em casa? E ela diz, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. A gente sempre tem alguma coisa. Eu vou deixar o versículo que eu sempre deixo. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Quem desprezará o dia das pequenas coisas? Ela tinha uma pequena coisa, ela tinha um sinão, uma vírgula, uma botija de azeite. E essa botija de azeite foi suficiente para que ela pagasse as suas dívidas, porque
o azeite foi aumentando, o milagre foi acontecendo na vida dessa viúva. E ela pôde, o Senhor, através da vida de Eliseu, deu estratégia para ela: vende esse azeite e vive, paga suas dívidas e vive do resto. Olha o direcionamento da parte do Senhor, olha o direcionamento, aleluia. Ela tinha uma pequena coisa, ela achava pequeno, mas para o Senhor era o que ela tinha que dar, para o Senhor era grande. Talvez hoje nós temos algo pequeno, que nós achamos tão pequeno que o Senhor nem vai se importar. A minha adoração é tão pequena, o meu louvor é tão pequeno, o meu dom é tão pequeno. Não tem nada pequeno para o Senhor. O Senhor nunca precisou de nada grande para fazer milagres. O Senhor precisou sempre de algo que é pequeno. O Senhor sempre precisou de uma atitude minha e sua. Diante desses 3 episódios aqui que nós estamos estudando sobre a vida de Eliseu, sobre esse milagre, nós temos algo em comum neles todos. Além da fé e da obediência, nós temos uma palavrinha em comum: atitude. O Senhor deu, no primeiro episódio, o Senhor deu direcionamento para Eliseu e disse: cava buracos, cava covas. Eles tiveram que se movimentar e começaram a cavar, para ali acontecer o milagre. No segundo episódio, o Senhor diz: arruma vasilhas emprestadas e coloca os azeites dentro das vasilhas. A viúva teve que se movimentar, a viúva teve que tomar uma atitude. Ela tomou uma atitude e foi até Eliseu. E no terceiro episódio, que nós vamos ver também sobre a morte na panela aqui, Eliseu deu o direcionamento, falou: me arruma farinha, coloca farinha dentro da panela, que a morte vai embora, que não vai ter mais veneno. Uma atitude. É necessário termos atitude, é necessário darmos um passo. O Senhor necessita do nosso passo. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Para Deus não há nada impossível, conforme eu disse aqui no início. Mas o Senhor precisa de uma atitude minha e uma atitude sua, para que esse milagre aconteça. O Senhor não precisa de nós para fazer milagre, não é disso que eu estou falando. Mas o Senhor precisa que nós estivemos de acordo com o milagre. O Senhor precisa que nós estamos na nossa posição para recebermos o milagre da parte do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é educado, ele não invade o coração de ninguém, ele não vai fazer milagre para ninguém, sendo que nós não estamos na posição. Amém? Precisamos de uma atitude. Então Deus necessita do pouco que você tem, Deus necessita do pouco que eu tenho para se tornar grande. Não despreze as coisas pequenas, não despreze o dia das coisas pequenas. Talvez isso que você tem, você acha pouquinho, mas usa, porque é isso daí que o Senhor quer te fazer crescer espiritualmente. Amém? A fé, a obediência e a família unida. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os integrantes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir das coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Então, o Senhor tem dado nas nossas mãos, algo nas nossas mãos. E o Senhor, Ele quer que nós usemos isso daí que está nas suas mãos hoje, que está no seu coração. O Senhor quer que você use isso para avançar com a obra do Senhor. Deus não precisa de coisas extraordinárias, porque quem faz o extraordinário é Ele. Não é nosso papel fazer extraordinário, porque nós não conseguimos. Aquilo que é para nós fazer, nós vamos fazer e nós temos que fazer. Mas aquilo que é para Deus fazer, só Ele pode fazer. Aleluia! Ao pedir a mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Olha que forte isso! Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Olha a família aí, ó. O Senhor se agrada quando a família está
está unida em torno de um mesmo ideal. O Senhor, a família é o projeto de Deus para as nossas vidas. A família é projeto de Deus. Quando Deus criou Adão, Ele viu que Adão estava sozinho e Ele criou Eva de Adão. Então, assim, a família, o Senhor tem prioridade nas famílias, porque uma família forte é uma igreja forte. Uma família fraca é uma igreja fraca. Uma igreja forte com famílias fortes está muito ligado. E o Senhor, Ele está sempre a favor da família. Eu quero deixar um versículo, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, que diz assim: Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejais anátema, assim como ela. De todo a detestará e de todo a abominarás, porque anátema é maldito, né? Então, não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, para que não seja maldito. Assim como ela, de todo a detestará e de todo a abominará, porque maldita é. Ou seja, não traga nada maldito para a sua casa. Precisamos vigiar. Precisamos vigiar. O Senhor Jesus, Ele quer fazer parte da nossa casa. Ele quer fazer parte em cada cômodo da nossa casa, não só da nossa vida, mas da nossa casa. Então não temos que vigiar sobre aquilo que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, porque se é algo maldito, vai amaldiçoar a nossa casa. Precisamos vigiar, precisamos estar sempre ciente, porque o nosso inimigo, o adversário das nossas almas, ele está ao nosso redor bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E nós não podemos dar brecha. Precisamos tapar todas as brechas para que o inimigo não faça arruaça na nossa casa. Porque se é algo que o inimigo gosta de destruir, é família, filhos, casamentos. Mas o Senhor é a favor da família. Foi o Senhor que instituiu o casamento. Foi o Senhor que instituiu e disse: crescei e multiplicai. A família é projeto de Deus. Amém? E assim nós chegamos no terceiro tópico, a morte que havia na panela. A escola dos profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Existiam essas 3 escolas nesses 3 lugares, né? Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão à palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento, olha o relacionamento aí de novo, com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia. Apostasia é negar a fé. E a idolatria que imperava em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. 2 pontinhos aqui que eu quero ressaltar. Sobre os alunos, eles buscavam a melhor compreensão da palavra do Senhor. E também ter um relacionamento com o Senhor. É isso que nós estamos aprendendo aqui na Escola Bíblica Dominical também. Eu me lembro do versículo: antes crescei na graça e no conhecimento. Precisamos ter equilíbrio. Precisamos crescer na graça, precisamos crescer no conhecimento, porque se crescer muito na graça e não tiver o conhecimento, a gente fica manco. Se crescer muito no conhecimento e não tiver a graça, se não tiver a oração, se não tiver o relacionamento, se não tiver a busca, a gente fica manco também. Precisamos do equilíbrio. É isso que nós estamos fazendo aqui na Escola Bíblica Dominical. Estamos aprendendo a palavra do Senhor, estamos buscando conhecimento, conhecer melhor a palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé e de prática. E dentro dessa palavra, nós estamos aprendendo a ter um melhor relacionamento com o Senhor, onde nessa aula mesmo nós estamos falando sobre relacionamento. Nós estamos falando que o nosso Deus é um Deus de relacionamento e que Ele quer se relacionar com você. O Senhor precisa se relacionar com você. Aliás, você precisa se relacionar com o Senhor. Amém? E outro ponto aqui,
E esses alunos, eles recebiam perseguições de alguns reis. Meus irmãos, aquele que busca conhecimento, aquele que busca relacionamento com o Senhor sempre vai ser perseguido, porque o mundo não é amigo de Deus, e quem é amigo de Deus, ele torna-se inimigo do mundo. Então sempre vai ter esse conflito entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. Os filhos de Deus e o mundo, o sistema, vai sempre ter esse impasse. Eu vou deixar a referência aqui de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todo mundo que quer servir a Cristo vão sofrer perseguição. Nós vamos sofrer perseguição sim por causa de Cristo. Mas é melhor sofrer perseguição e estar fiel a Cristo do que abandonar a nossa fé. Porque nós sabemos que o que nós fazemos aqui é a nossa escolha de onde passaremos a nossa eternidade. É a escolha daquilo que nós cremos. Então vai sofrer perseguição sim, porque o mundo nos persegue. O mundo persegue a igreja de Cristo. Satanás, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, vai nos perseguir sim, porque nós somos amigos de Deus. Ele não quer só nos destruir, ele quer tirar o nosso relacionamento com Deus. Ele quer tirar o relacionamento do homem com Deus, né? Então, nós precisamos permanecer, perseverar na presença do Senhor. Amém? Jesus fala: bem-aventurado aqueles que sofrem perseguições por causa do meu nome. Então, nós precisamos padecer por amor a Cristo. A morte na panela. Foi nessa escola de profeta de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Essa escola de profeta possivelmente começou com Samuel, depois passou para Elias e agora está com Eliseu aqui. E Eliseu pede um dos alunos para poder ir fazer algo para comer, porque a fome estava muito grande. A fome estava muito grande em Gilgal, né? na região ali, na verdade, estava muito grande. Então a pessoa foi lá pegar e pegou com falta de conhecimento, né? Aqui, ó, provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que provaram, gritaram: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado um milagre. Deus havia realizado um milagre ali. Por falta de conhecimento, ele pega algo que é veneno. E eles percebem, Eliseu já direcionado pelo Senhor, já traz a direção, porque é assim, uma pessoa quando ele tem a sabedoria vinda do Senhor, ele sempre traz um direcionamento, sempre dá um direcionamento da parte do Senhor. E ele já dá um direcionamento: traga-me farinha, vamos colocar farinha junto, e a farinha vai cortar o efeito do veneno. Da farinha é feito o pão, certo? E o pão na Bíblia refere-se a Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Jesus Cristo, o pão da vida. Então, aonde tem Jesus, aonde tem o pão, aonde tem a farinha, a maldição tem que bater por retirada. O veneno tem que bater por retirada, tem que virar alimento. Aquilo que outrora era veneno, quando chegou na presença do Senhor, quando colocou Jesus no meio, quando colocou o pão vivo que desceu do céu, virou alimento. Virou alimento. Esse texto nos mostra como que o Senhor é misericordioso. Por falta de conhecimento, ou seja, por um erro, ele errou. Ele pegou a planta errada, foi um erro. Mas mesmo diante desse erro, o Senhor teve misericórdia. Esse erro que ia matar todo mundo. Mesmo diante desse erro,
o Senhor teve misericórdia e deu vida novamente para eles. Foi assim que o Senhor fez conosco. Adão tinha pecado, havia morte na panela, havia morte na vida para o homem. O homem estava condenado ao pecado, mas Jesus Cristo entrou na história, Jesus Cristo interviu, Ele nos justificou, Ele nos regenerou, Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós tivéssemos o direito da vida eterna. Glória a Deus! Ele nos deu vida, Ele morreu para nos dar vida. Aqui foi o que aconteceu nessa situação aqui, havia morte. Ele foi e colocou a farinha que é o pão da vida, que é o pão, que é Jesus. E essa farinha tirou o mal e colocou e deu vida novamente para eles. Aleluia! Olha que ensinamento maravilhoso nós tivemos através dessa aula de hoje. Através dessa aula de hoje nós aprendemos que o Senhor nos sustenta. Aprendemos que para Deus não há nada impossível. Aprendemos que basta clamarmos ao Senhor, sermos fiéis e clamarmos ao Senhor, que Ele nos ouve e que Ele está sempre pronto em nos ouvir, que as mãos do Senhor nunca estão encolhidas e nem os seus ouvidos está tapado para ouvir o nosso clamor. Concluímos, dos 3 milagres apresentados da lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos aconteceram em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Olha que maravilha, que ensino maravilhoso. Pai, te agradecemos, meu Deus, por esse ensino. Te agradeço, meu Senhor, porque o Senhor falou poderosamente no meu coração de novo. Assim como eu estava estudando essa lição, o Senhor estava ministrando no meu coração e o Senhor continuou falando, Pai, através dessa lição. E eu só tenho que lhe agradecer, meu Pai, porque a tua vontade, Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E eu lhe peço, meu Deus, e profetizo, meu Senhor, sobre a vida de quem ouviu essa lição, meu Pai, sobre quem aprendeu mais da tua palavra. Eu profetizo, Senhor, que nós venhamos nos levantar a cada dia, que nós venhamos tomar atitude diante do Senhor, que nós venhamos, Pai, usar o pouquinho que nós temos, que por mais que nós achemos que é pouco, mas que nós temos